Três amigos de faculdade que compartilham o fascínio pela beleza da arquitetura e principalmente pelo seu poder transformador, lideram o escritório que propõe uma nova forma de enxergar e ocupar espaços. Final da década de 40, 50, 60 e começo dos 70, os arquitetos fizeram, né, assim, os arquitetos mais investigativos ou propositivos fizeram muitos dos prédios de Higienópolis, né, que é um bairro que eu conheço muito bem e tal. E depois teve, lógico, a ditadura, toda uma situação compreensível, né, para aquele momento e tal, e que boa parte dos arquitetos acabou meio, ou porque quis ou porque foi obrigado a uma cisão, né, com o mercado imobiliário, né, digamos assim. E isso levou a consequências ruins para os arquitetos, né, desde o ponto de vista de importância ou voz da sociedade, ou das pessoas entenderem para que o arquiteto serve. Até, então, quando eu estava me formando, as pessoas falavam assim, não, mas arquiteto, mas tipo um decorador, assim, tipo, não, então, tipo, meio Niemeyer, então, ou é Niemeyer ou é decorador, né, então é um momento que ficou um vácuo, né, da arquitetura, sendo que a gente tinha, sei lá, Paulo Mendes da Rocha, caras incríveis assim. E aí eu falei de Higienópolis, porque você pega Higienópolis, assim, tá, tem um monte de prédio de porcaria, mas tem muitos prédios bons, assim, uma quantidade muito grande. Assim. Aqui o Louveira, que é o prédio do... É o famoso, né? Entra aqui? Veja aqui, é. O famoso do Artigas. Do Artigas. O famoso do Artigas, é. Já tem até documentários gravados só nesse prédio. Aquele ali que tem as varandas inclinadas também é do Libeskind, esse aqui, ó. E aquele ali é o primeiro prédio de Higienópolis, esses dois aqui, na verdade, tá vendo? Tem esse e aquele. Aquele da esquina, que morava a Tarsila do Amaral e tal, que tem essa coisa Art Deco, é o primeiro prédio de Higienópolis, considera o primeiro prédio de Higienópolis, esse da esquina. Esse e um do Rino Leve lá embaixo, a Tarsila morou aqui, nesse prédio aqui que é arredondado, tá vendo? A ponta. Morou, você sabe? Não, não sei, mas eu entrei aqui uma vez, uma mulher juntou dois apartamentos e eu entrei. E uma coisa engraçada assim, que chama Santo André. Esse aqui é Santa Amália. Ali quem fez foi a família Matarazzo, que era o Andrés Matarazzo. A mulher dele era a Amália. Quando ela morreu, fizeram esse aqui. E ambos viraram santos. No prédio, pelo menos. Ela é um discurso de construção de paisagem, no sentido em que a gente foi convidado a fazer um projeto no meio de uma natureza absolutamente exuberante, em que a gente se viu num ponto de se questionar de fato qual é o nosso papel ali, né? A gente, no fundo, não tinha nem que construir alguma coisa ali, né? Legal isso. A nossa opção nessa ocasião foi fazer uma arquitetura menos objeto e mais sistema, de entender que a arquitetura ela faz parte daquele local de uma forma tão intrínseca que se você tirar aquelas peças todas, o único destino possível é a reciclagem individual das peças. Ela não pode ser remontada em outro lugar, ela pertence àquela topografia, ela pertence àquela paisagem, de maneira que a paisagem toda pode acontecer no meio da casa. É um projeto quase conceitual, de uma hora para outra, de repente passa uma nuvem no meio da casa e você não enxerga 2 metros para frente. É um projeto muito interessante no sentido de, assim, não tem fachada, né? Qual a fachada frontal? Não tem. Onde é a entrada? Não tem. Ele junta caminhos do terreno. Realmente foi uma experiência muito bacana. A gente, além de projetar essa casa, a gente
construiu ela também, né? Então a gente gerenciava a obra toda sendo feita com gerador. O cliente falou pra gente, Fernando, tá tão bonita a obra, eu entendi tudo, agora tá com a estrutura de pé e tal. Não, minha filha queria casar aqui e tal. A gente falou, legal, né? Que bacana, que são felizes. Quando que pode ser? A gente, sei lá, 6 meses. Criou um deadline, assim. né? Era um deadline que a gente não Que tava, não tinha até então, né? não tinha percebido. Que há 6 meses deve estar pronto. Tal. Vocês fizeram um monstro para vocês. Exato, porque daí um dia chegou o convite do casamento. A gente, porque o que acontece? Quando você fala assim, o cara vai mudar, só passar o Natal lá na casa nova, e não deu, beleza. Arrasta um móvel, uma mesa ali, tá tudo certo. Ou assim, não deu pra casa ficar pronta, não deu. Casamento da filha, tem que estar pronto, não tem essa, tem convite aí, festa e tal. Então, os caras não vão conseguir terminar a tempo, então eu mudei pra lá. Fernando ficou os últimos meses da obra lá morando na cidade para conseguir terminar a tempo da inauguração. Então... Parece um roteiro de cinema, né? E acabar numa festa de casamento. Exato, no final acabou numa festa de casamento depois de ter todos os percalços. Lembro que dava nos finalmente, assim, ali acabando, aí os clientes chegaram, eu lá correndo com os pedreiros para acabar as coisas, assim, no último minuto mesmo. Aí eu olhei assim, tá o Rodrigo, meu sócio, jogando tênis com o cliente. Quando eu passei, ele já, Rodrigo, pega a raquete e vem aí. Eu falei, Fernando, deixa eu entreter o cara aqui, que em vez de ele ficar estressado, aí ele te deixa em paz. Aí desci lá e falei, jogando tênis, bicho. Eu falei, alguém tem que fazer a construção e outros têm que entreter o cliente, fazer o social. Não, Rodrigo, eu vim pra jogar tênis. Aí, sabendo que eu tava morrendo lá, depois desses meses na obra. Obrigado, valeu. Pega. Oi, amigo. Qual que é esse de baixo aí? Interessado. Não, o outro. De perdizes. Você gosta de perdizes, cara? Tem Francisco Leitão? É que são nossos. Pegar o nosso. Esse astral pegar o nosso. Esse aqui é o primeiro perto do Eduardo Tacho, né? Que é o edifício Piauí. Que é bem legal. O Estúdio Humanos, uns amigos nossos moram aí. Deve ser legal o apartamento aí dentro. É legal. Deve ser grande, né? É grande, mas tem um que parece que é maior, que acho que junta os dois. Esse primeiro plano à esquerda ali, ó. Vocês fizeram? Não. Aquele novo ali, que tá ficando pronto. Tá legal. Tem uns balanços grandes. Joia. Você vai ver, tem uns volumões que vai pra fora. Esse aqui cinza e um do outro da rua também, a gente vai te mostrar. Se olhar lá pra cima, uns volumões, ó, enormes, em balanço, ó. Vê se você consegue ver. Olha lá no alto. Caraca, mano. Vai ficar com essa cara aqui, eu te mostro uma imagem. Projetaço, hein? Esse é legal. E aqui o primeiro à direita. Aqui ele vai até a Melo Alves, ele tem uma praça coberta que vai ligar as duas ruas. Com ON, ó. Que é o residencial? Não, residencial. Você vai passar por baixo aqui, ó. A guarita suspensa vai passar por baixo, todo mundo pode atravessar até a Melo Alves, tá vendo? Público? É. Ó, é Tudo assim, isso é um público. Ó, esses balanços pra frente. Aqui um prédio inteiro. Tem uma boate com chão de vidro. Aqui, ó. E aqui é um buraco, é uma boate pra direita duplo chão de vidro, assim, no empreendimento. Mas se você passar depois, você vê esses volumes todos saltando já, tá fora e tal. O Valente já é um projeto mais recente, né? Um projeto também feito aí nessa área de eixo da cidade e tal, mas basicamente um prédio de escritórios que tem alguns apartamentos no último andar. Ali cabia, digamos assim, uma certa ousadia de transformação dessa paisagem, porque... Até como provocação estética. Como uma provocação, assim. Que o que a gente acha que esse endereço mereceria? Se a gente simplesmente falasse o que esse endereço é hoje no imaginário das pessoas, o prédio seria outro. A gente quis jogar para frente, digamos assim, chutar a bola e correr atrás da bola, nesse sentido. De fazer assim, vamos fazer uma coisa propositalmente ousada para que isso contamine positivamente a leitura que as pessoas têm dessa área, dessa região, e isso passe a ter um novo significado no imaginário das pessoas. Cada uma das varandas estão em balanço, aqueles planos que você está vendo mais horizontais, tem um monte de ancoragens para o cara poder se ancorar e lavar, se pendurar.
e também mexer nas árvores que vão ficar em vários níveis aqui, que também são atirantadas, todo um sistema de irrigação, drenagem, iluminação, ancoragem, é toda uma coisa super complexa. E lá em cima vai ter um restaurante e tal, até a grua passando. E tem uma puta vista pra lá, assim, absurda. Dá pra você ver tipo, o final de São Paulo. Assim. É que ainda tem uma... É, porque ela desce. Porque aqui é descida, aqui ainda tem muita casinha, tá? Então você consegue lá de cima ver uma vista incrível. Ele já está construído e é uma obra muito complexa do ponto de vista de instalações, de acabamentos e de estrutura. Então, é uma obra que a gente tomou muito prejuízo e está fazendo há 5 anos o projeto. E assim, são só de folhas de janela, 150 folhas de janelas, porque todas as janelas são diferentes e tal. Quando a gente às vezes está sentados na mesa, os três ali discutindo e começando um projeto. E às vezes um dos três para e fala, pô, mas isso aqui a gente já fez, está parecido com aquela outra coisa, vamos buscar outro caminho. E acho que o fato de sermos em 3 alimenta isso, né? O Pod, primeiro, ele foi o primeiro prédio de maior porte que a gente fez no escritório, assim. Tanto em altura, né? A gente já tinha feito alguns outros prédios, mas esse era o mais alto até então. E numa posição importante da cidade, numa esquina na Rebouças, que é uma avenida, né, super importante da cidade, super movimentada. Então eu acho que teve até esse aprendizado de trabalhar num edifício de maior escala, mas eu acho que o mais interessante ali, mais do que o prédio em si, é a relação do prédio com a cidade. Eu acho que o Pod tem uma coisa interessante que é ser parte do tecido urbano, no sentido de que ele é menos objeto, ele é menos prédio e mais cidade. É assim a forma como a gente gosta de enxergá-lo, pelo menos. Então, desde a maneira como a gente implantou ele naquela esquina da Rebouças com a Cristiano Viana, na forma como a gente cria uma praça nessa esquina que draga as pessoas para uma praça no miolo dessa quadra, uma praça que é descoberta e que é circundada por passarelas, onde você vê as pessoas andando em diferentes níveis, ou seja, essa sequência de espaços vazios que vão desde a cidade mais intensa até uma cidade mais recolhida, mas que não deixa de ser um território de pessoas integrado a essa visão de uma necessária interface entre as pessoas, né? Que as pessoas possam se ver, possam se cruzar, possam se trombar e conversar. Eu acho que essa, para mim, é a essência do Pod. Enfim, um pensamento assim, ele ainda é fora da média, né? As pessoas ainda têm como grande preocupação uma ideia maluca de segurança, onde para suprir essa falta de segurança, no final das contas, é o que mais pesa do ponto de vista cientificamente comprovado, do ponto de vista de consumo, sim. As pessoas, o item de maior preocupação das pessoas hoje, ao consumir um imóvel, é segurança. E paradoxalmente falando, quanto mais você permeia a cidade de espaços utilizáveis e gente circulando, e claro, mais seguro o lugar fica, né? As pessoas não percebem muitas vezes que o excesso do que eles chamam de segurança, na verdade, é o grande criador da insegurança. A paranoia gera coisa, né? É o grande criador de um cenário urbano, de um espaço público sem qualidade, lúgubre, mal cuidado. As pessoas entendem muito frequentemente que o espaço além muros, né, para fora do seu pequeno castelo, da sua pequena cidadela, é um espaço de ninguém, né? Na verdade, quando a cidade é a nossa casa. Essa continuidade entre o dentro e o fora não é só uma questão meramente espacial, é também funcional. É de entender que o prédio é parte da cidade, que ele vai construir uma nova paisagem, mas que ele vai construir uma nova função e um novo sistema. Ele tem que se ambientar, ele tem que criar um espaço para essa simbiose urbana. Simbiose é a palavra, é isso. Ele é cidade. A gente tem as lojas que se abrem para a rua, mas a gente tem aberturas delas para dentro de uma praça que a gente criou, semi-coberta, né? Porque o prédio está ali em cima dela. Além das lojas, tem escritórios, tem apartamentos residenciais, então a gente tem também essa mistura de usos que a gente acha que é uma coisa muito legal quando a gente consegue fazer na cidade. Uma utopia arquitetônica é propor um local onde a sensação de liberdade é amplificada pela integração do espaço e da natureza.
despertando um profundo sentimento de pertencimento e identificação. PODE? É, POD. POD, pod. Só por curiosidade, quer dizer isso? Pinheiros orgulhosamente diferente. Mas os prédios não é a gente que inventa o nome, tá? Só por caso vocês. Just in case you wonder.